1.1.5.12 Bergson, em O Pensamento e o Movente, afirma que o homem é essencialmente fabricante e que a natureza, não tendo fornecido aos humanos instrumentos acabados, como os dos insetos, deu-lhes a inteligência, que seria o poder, a capacidade de inventar e construir um número indefinido de utensílios. Mas, ora, não! O homem é essencialmente possuidor. O ser fabricante é algo sobre a condição de posse, a condição protética. É possível, de certa forma, dizer que o ser fabricante é, então, superficial. A natureza deu-lhe a inteligência de construir utensílios. Na luta pela sobrevivência, o homo acoplou em si partes de fora que acabaram por abri-lo. Abrindo-o, dando-lhe um mundo novo, essas partes contribuíram para que seguisse nessa senda de posse e construção de coisas. E aí exacerbasse a ponto de hoje ser muito mais possuidor e protético do que era antes. Então não construímos órgãos, possuímos coisas. A posse é o chão de qualquer invenção e de qualquer fabrico humanos. Eu quero que isso fique bem claro já nesse momento. Não é a posse que é um ato técnico, mas é a técnica que é um ato possessivo. Tá? Esse movimento do primata de compreender, apreender que o galho, que a pedra o aumenta, esse ato possessivo inaugura na sequência ali a técnica. Não é a técnica que origina a posse. Nós temos que ter, é por isso que eu digo, essa sutileza na percepção. Ao possuir, ao fazer dessa atitude de aumentar-me por coisas uma condição da minha sobrevivência, tudo vem depois, né? O fazer coisas, né? O aprimorar coisas. Existe essa base, né, da posse, de que existiu valor em um galho e por ter havido valor em um galho que me aumentou para sobreviver, eu buscarei construí-lo, ou seja, eu criarei ferramentas ao longo da minha evolução, porque existe um valor nisso. Eu não faço alguma coisa e depois, para que isso serve? Existe um valor. Eu valoro, sempre vou dizer isso, valoro em função da minha sobrevivência, e esse ato de aumentar-me, esse estabelecimento da condição protética, estabelece a técnica humana. Eu vou enfatizar. Estou falando dessa forma, porque o uso de objetos, de galhos, não é um mero uso e um descarte, né? Ainda que isso possa ter durado por um grande tempo. Mas quando isso por si não foi o estabelecimento da técnica. Quando esse servir-se de um galho, torna-se algo de valor, e então a sobrevivência humana passa a estar atrelada a isso, então estabelece uma ruptura. Na natureza existe uma espécie que possui, né? Não foi o fato de usar coisas que nos construiu.
Não foi a técnica que nos construiu. A técnica ela existe em cima de uma base, né? Acredito que isso vai ser muitas vezes repetido no livro, né? Nos vídeos, né? No livro já foi repetido, mas é nesse sentido. É preciso compreender que esse aumento do ser, desse ser frágil, eu insisto, esse aumento com coisas, ele é algo que não existe na natureza, não dessa forma, tá? Não há nada que se aproxime, né? Existem, eu não sei nem se seriam esboços ou coisas parecidas, né? Diferente da gente, por exemplo, dizer, um chimpanzé, um outro animal, se serve de uma vara para alcançar o alimento. Mas essa vara não é possuída, né? Então, é essa questão que eu coloco. Nossa espécie, a nossa espécie se constrói em cima de um solo que não existiu para nenhuma outra espécie, que não existe até hoje para nenhuma outra espécie. 1.1.6.1 Imagino vários primatas se servindo de galhos e outros objetos naturais para um combate, para lidar na carcaça do animal, etc. E em seguida lançando fora tais objetos. Um uso, por assim dizer, quase acidental. Deve ter ocorrido algo de muito grande e significativo, talvez até algo muito maior do que se servir do galho e dos demais objetos, quando coisas passaram a ser carregadas, e tal carregamento passa a formar e reformar o primata, quando passa a haver valor, como já mencionei atrás. 1.1.8 Se hoje somos configurados como seres protéticos, se nossa ontologia envolve a prótese, então é provável, para não dizer certo, que há raízes em tal configuração e em tal ontologia que devem ser investigadas, pois o que nos caracteriza como este e não como outro animal sobreviveu de forma diversa. Nossa luta não foi direta, por exemplo, pois nos servimos de objetos. E a prótese e a posse, enfim, exerceram um papel importante em tal sobrevivência. Foram assim determinantes. E a prótese raiz, tornou-se estrutura para hoje e para depois mais, talvez. O nosso início e o nosso fim, quem saberá? Então, ao longo do livro, eu vou especular a respeito das consequências da exacerbação da condição protética. 1.1.8.1 A bifurcação, por assim dizer, do nosso ancestral comum com os símios modernos, chimpanzés e gorilas, pode ter sido, se não causada, de alguma forma influenciada pela utilização de pedras e, quem sabe, por uma rudimentar noção de posse, forjando assim, no ser que surge, um estado de consciência provavelmente mais avançado que o dos chimpanzés e mais avançado também que o estado de consciência desse ancestral comum. No entanto, para o caso de a posse de objetos não ter sido o que causou tal bifurcação, porque aqui é mais uma especulação, né? O que parece é que depois determinou nossa caminhada até aqui. O depositar-se em objetos fez do primeiro homo, o habilis, quiçá, embora não seja necessário precisar um nome, fez do primeiro homo um ser além, alguém que passou a carregar um mundo fora e outro dentro de si,
Nós surgimos lentamente, alvorada de milhões de anos de um sol que ainda nasce. Aqui do lado eu anotei o nome desse ancestral comum. Quando eu escrevi o livro eu não sabia o nome dele, depois eu acabei lendo. E eu não sei se pronuncia assim, é Sahelanthropus tchadensis. 1.1.9 O Homo tornou-se apto, mais apto, por conta da posse. 1.1.11 Só conhecemos o mundo por meio da prótese? Só conhecemos o mundo por meio da prótese? Não. O que enfatiza é que a posse nos modificou nas estruturas, na maneira de apreender o mundo, e assim como somos, conhecemos, e o contrário. 1.1.13 Então quase que poderia ser um desdobramento do 1.1.8.1. Minha teoria não se preocupa em situar exatamente quando o primata entra na rota humana, mas o que fez com que entrasse em tal rota, ou a criasse, por assim dizer, e nela ficasse até hoje. Assim, minha pergunta é se o ancestral comum do homem com os símios modernos, também chamado de elo perdido, teria se servido de objetos, não necessariamente por ele criados, mas coisas à mão, né? Como galhos, pedras, folhas, etc. Então aqui, no excelente livro A Pré-História da Mente, uma busca das origens da arte, da religião e da ciência, de Steven Mitton, lemos que tal ancestral parece não ter deixado ferramentas de pedra. E caso tenha se servido dos objetos que mencionei, pergunto, teria ele se servido de tais utensílios apenas, como chimpanzés se servem de varas para comer formiga, ou teria de algum jeito possuído? Se possuiu, reitero, pode ser que a partir disso tenha entrado na rota que nos trouxe e, de algum modo, pode ser que isso tenha contribuído para a bifurcação. Assim, conforme meu entendimento de posse, se ele fez do objeto uma espécie de noção simbólica, a qual serviu de aumento, de prótese, então já era mais do que mero animal. Um destaque aqui. Não posso, por certo, afirmar que tipo de relação com as coisas era de tal espécie ou de alguns membros dessa espécie, né? E não posso afirmar justamente pela escassez de dados, né? Afirmo, no entanto, que mesmo que uma noção mais simbólica da posse não tenha surgido com o elo perdido, a simbolização do objeto enquanto posse e prótese lentamente aparecida no percurso do hominíneo foi um dos grandes fatores que nos garantiram sobrevivência. E mais ainda, com o tempo, um mundo interior e arte, filosofia, ciência. Tá? 1.1.13.1 Tendo em conta que por aproximadamente 99% da existência humana, os homens viveram da coleta de alimentos, sendo incluída a coleta de carne, né? A busca por restos, muitas vezes, né? A princípio se servindo, né, de carcaças abandonadas e depois convertendo tal coleta em caça, suponho que, muito lentamente, durante tal período, formou-se a condição protética do humano. Formou-se o humano. Dizer que formou-se a condição protética é dizer que formou-se o humano tal como somos, né? Em outras palavras, muito lentamente, ao formar-se tal condição, formou-se o homem que somos e ainda se forma. Às vezes eu antecipo uma coisa que já vai estar ali adiante escrita, né? Mas enfim. Convém pensar que a coleta e a caça geram a noção de trazer para si. Ó, a coleta e a caça trazem a noção de trazer para si. E agregam tal noção ao sentido de possuir algo, de levar consigo. Quiçá por termos nos formado inicialmente como coletores e caçadores é que nos tornamos assim protéticos. Tá? Quem sabe? Eu não sei. É uma hipótese.
1.1.13.5. Nossa entrada na rota humana se dá, em grande parte, por meio da posse, portanto. O ser que tem é o ser que segue. 1.1.13.7. Quando entramos na rota que nos trouxe até aqui, ampliou-se em nós o saber linguístico. Saber linguístico é um conceito desse livro que vai ter um capítulo específico que eu vou trabalhar melhor, mas aqui ele precisa ser inserido para explicar melhor como que nessa nossa construção, como que foi possível, por exemplo, transmitir saberes de modo linguístico, né? 1.1.13.8. Atenção, a linguagem é muito mais recente do que a prótese. Veja bem, muito mais recente do que a prótese. Dezenas ou centenas de milhares de anos, período que varia conforme se define a linguagem. Mas aí, dezenas ou centenas de milhares de anos. Contra os milhões de anos em que os Homo se serviram de objetos e passaram a possuí-los. Se serviram como extensão de si, entenda-se, tá? O que nos pôs e nos manteve com força considerável nesta rota em que estamos foi a prótese, e de modo silencioso, ou seja, do modo alinguístico. Tá? 1.1.13.8.0. Stephen Meeting, na obra já mencionada, diz que o Homo erectus, surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, e talvez descendente do Homo habilis, considerado o primeiro dos humanos arcaicos, parece ter fabricado utensílios, bem como parece ter sido forrageador, mesmo com o fato de suas capacidades linguísticas provavelmente serem limitadas. E Meeting também reflete que, embora a capacidade de vocalização do Homo erectus possa ter sido muito mais complexa que a que se observa nos grandes símios de hoje, tal capacidade deve ter permanecido bastante simples em comparação com a linguagem humana atual. Olha o que ele menciona, né? A evolução de algumas das características principais que definem a linguagem, um léxico amplo e uma série de regras gramaticais, parece ter relação com o chamado segundo surto de expansão cerebral ocorrido entre 500 e 200 mil anos atrás. Tá, então isso me basta para o que quero argumentar, e que é um dos nortes desta obra, da minha obra, né? Meeting reconhece que o Homo erectus fazia coisas, e eu acrescento, possuía coisas, mesmo sem dispor de uma linguagem elaborada. 1.1.3.8.1. Assim, a linguagem não é o primeiro produto da mente humana, ao contrário do que diz Popper em O Eu e Seu Cérebro, obra escrita com Eccles, né? Pois se a linguagem remonta a milhares de anos, mesmo com significativas variações, o homem com suas culturas, suas posses e fabricos remonta a milhões de anos. Então não dá para dizer que a linguagem é o primeiro produto da mente humana, como não é somente o Popper, muitos outros autores consideram isso, né? Tá? Então, o saber linguístico antes e depois da linguagem e também nela e com ela. Como dizer então que não há nada tão importante quanto a linguagem? Aqui, né, não vou falar nesse momento, mas a questão da virada linguística, né, ela meio que desconsiderou muitos aspectos da nossa formação, né, da nossa manutenção no mundo, enfim. Como afirmar que é pela linguagem que nos tornamos humanos? E como afirmar que a consciência é uma consequência da linguagem? Fácil alguém deduzir das colocações de Popper, né, que haveria seres humanos não conscientes, e não somente bem lá atrás, né, mas aqui entre nós, com surdos de nascença, né, pessoas com alguma deficiência, bebês, enfim. Embora não pareça ter sido exatamente o que ele quis expressar. Em geral, nós tiramos de um texto muito mais do que ele diz, né? Mas como o próprio Popper nos fala sabiamente, isso eu uso para mim aqui, devemos desculpar uns aos outros as nossas tolices. E eu também preciso de desculpas, né, por as minhas bobagens. Mas isso eu queria falar, queria deixar claro, né, que a linguagem é recente. Tá? É preciso ter isso em conta
para compreender a minha hipótese. Né? E existe aqui o aforismo seguinte, 1.1.3.9, existe uma ligação profunda, né? A ligação profunda entre prótese e saber linguístico. Tá? 1.1.13.10, pois muito antes de termos a linguagem, tanto escrita quanto falada, enfim, temos nossa presença na espécie humanoide. E nos tornamos tal espécie também, né, por meio da prótese, né? Aqui, né, antes da linguagem nos ajudar a nos mantermos nela. É claro que a linguagem tem importância, né? Mas dizer que ela nos inaugura, assim como dizer que a técnica nos inaugura, é desconsiderar a base sobre a qual nos erguemos. Né? É desconsiderar a nossa espinha dorsal, a nossa estrutura. Tá, então 1.1.3.11 contraria, portanto, também Roland Barthes, não sei se é assim que pronuncia, quando afirma que o homem não existe anteriormente à linguagem, tanto como espécie quanto como indivíduo. E claro, poderia contrariar ainda outros e me veio à mente também Levinas. Né? Já o disse, somos anteriores à linguagem. A condição protética antecede muito a condição linguística. Formamo-nos antes com as coisas do mundo do que com a designação das coisas do mundo. Em nossa luta por sobrevivência, tornamos os objetos membros de ampliação e, após os simbolizarmos, após torná-los imagens em nós, os tornamos sons e depois sinais gráficos. 1.1.13.12 O ancestral humano que conscientemente fazia uso de pedras ou outros objetos antes mesmo de criá-los, sabia, sem o dizer, sem ter como dizer, que o fazia. Sabia que o fazia. Sabia. Tanto que repetia o gesto e via nele uma finalidade. Ele queria algo com esse ato, com tal uso, com tal posse. Né? Ele sabia alinguisticamente. Sempre entender esse uso em cima da posse, em cima da condição protética. Tá? O que significa, insisto, que o saber alinguístico ainda persiste. É não somente anterior à linguagem, mas algo que faz parte do que ainda nos forma. Algo que imbrica-se profundamente em nossa estrutura protética. Então, o saber linguístico não foi superado pela linguagem. Quando surge a linguagem, ela não o elimina, digamos assim, tá? 1.1.13.12.1 Quero insistir, um dos fatos que parece corroborar minha ideia de um saber linguístico é que a linguagem surgiu muito depois do surgimento do uso e do fabrico de artefatos e ferramentas. Como tal saber de uso e fabrico foi repassado? Como, em outras palavras, tal cultura foi transmitida? Ou suporemos que cada novo indivíduo a descobriu por si? A transmissão de saberes linguísticos está na base de nossa estrutura e, por conseguinte, de nossa história. 1.1.13.12.2 Atento para o fato de que não há apenas imitação, mas, sobretudo, transmissão. Tá, então uma pausa aqui. São milhões de anos. Né? Não é uma imitação. A transmitir para os descendentes, num grupo, isso ser transmitido por milhões de anos, que um objeto me aumenta, me dá mais condições de sobrevivência, e que esse aumento estabelece um novo modo de sobreviver no mundo, isso vai sendo transmitido milhões de anos antes de haver um mecanismo, né, linguístico de transmissão. Como que foi transmitido? Como que foi ensinado? Essa é a palavra, foi ensinado. Não é uma mera imitação em que os filhos, os jovens, enfim,
meramente imitam. Claro que a imitação é um processo que até hoje, né, faz parte da nossa configuração. Mas assim, isso é transmitido. E mesmo a própria imitação, como é que você imita algo meramente do modo mecânico sem compreender o que isso significa? Então veja bem que a prótese ela está tão perto, né? A condição possessiva, protética, é esse pano de fundo que ele é repassado entre indivíduos, entre gerações, né? Um percurso assim tão longo, de uma maneira assim que nos assombra, né? Isso é uma coisa de encantar, né? De pensar assim, como que foi possível transmitir o ensinamento de se carregar coisas, de usá-las como aumento, ou seja, fazer delas uma parte minha, como fazer tudo isso, como fazer essa transmissão sem linguagem. Isso é uma coisa que assombra. É importante manter esse encantamento, esse assombro, porque ele, assim, ele nos assombrarmos, nos ilumina, né? Nos traz um pouquinho de lucidez, como aquela ideia da estrela que brilha na escuridão.